Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino do Podemos. Também temos aqui, como sempre, a parceria do Guilherme Ibrahim, editor de política de O Tempo. Bom dia, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Olá, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, Patrícia, bom dia, Nelly. Bom dia, Guilherme. Vereadora Nelly Aquino, bom dia. Eu queria, antes de saudá-la, primeiro cumprimentá-la, porque vi nas suas redes sociais que a senhora anunciou que está devidamente curada. Eu me lembro que no ano passado, salvo engano, a senhora esteve com a gente, quando a senhora até anunciou que estava com o câncer de mama e a senhora foi curada. Eu queria externar a nossa satisfação. A gente conversou com a senhora logo na época, a senhora nos deu uma entrevista muito boa, inclusive, e externar a nossa satisfação de recebê-la de volta aqui hoje, inclusive nesse cenário da senhora anunciando a sua cura, motivo de muita, mas muita felicidade para todos nós aqui. Bom dia, Rodrigo, Guilherme, Patrícia, muito obrigada. E assim, eu estou extremamente feliz. Eu acho que toda pessoa, né, que tem um diagnóstico de câncer, o primeiro susto muito grande que tira o chão, você não entende qual que é o tamanho do problema até você conseguir compreender. Graças a Deus eu tive um profissional que é o Dr. Henrique, que foi um anjo na minha vida pelo carinho, pela forma que ele tratou e inclusive tem consulta hoje no oncologista, porque você se livra da doença, mas você tem que manter um certo cuidado ao longo de um tempo, né? Mas eu me sinto muito aliviada. E o meu sentimento é que eu sou uma mulher privilegiada que tive acesso rápido ao tratamento. Nós temos centenas e centenas de mulheres que morrem porque descobrem que tem um nódulo, mas até conseguir a biópsia, aquilo já tomou uma dimensão que quando não tem tempo, né? Porque a gente fala sobre prevenção. A única prevenção que tem para o câncer é fazer os exames, né? Não existe nada além de fazer exames para poder ser diagnosticado ainda no início e ter tempo de cura. Vereadora, antes da gente falar de política, eu acho que esse é um assunto importante. Eu vou até confidenciar para os nossos ouvintes aqui que logo depois do anúncio da senhora, a minha sogra passou por isso. Eu até comentei com a senhora na época que a minha sogra estava passando por isso. Graças a Deus está recuperada também, plenamente recuperada. Mas eu falava com ela na época que tinha prestado atenção em relação a aquilo que a senhora falava da postura positiva, da postura otimista. O que isso representa? Essa postura otimista e positiva diante da doença. O que isso representou para a senhora, assim como para ela eu sei que representou muito, por exemplo? Rodrigo, primeiro, tem muita fé em Deus. E eu acreditei desde o início. E segundo, a gente tem que sempre acreditar que vai dar certo, que vai ficar tudo bem. Eu chorei muito no primeiro dia, eu e meu marido, e a partir daquele dia ele virou e falou: a partir de hoje nós não choramos mais, nós vamos cuidar, fazer tudo aquilo que o médico orientar e vamos cuidar. E a gente partiu para esse lado e eu passei a usar o meu problema para alertar outras mulheres, porque eu descobri que não só eu não fiz os exames preventivos durante a pandemia, centenas de milhares de mulheres não haviam feito. E eu tinha que usar aquilo que havia me acometido para evitar que outras mulheres passassem pela mesma situação. Eu acho que você levar de uma forma evidente que é sofrido, não adianta achar que não vai chorar, que não vai sentir, vai sim, mas ser acolhida pelos parentes, pelos amigos, pelos familiares, e você tem que entender o seguinte: para você lutar contra esse problema, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar bem, porque senão vão ser dois problemas: depressão e câncer. É verdade. E de mulher para mulher, eu também fico feliz. Parabéns pela recuperação. Obrigada. Quando fala de câncer, já é uma coisa muito ruim. Câncer de mama mexe com o seio, que é uma coisa que a mulher, né, traz ali na feminilidade dela. Aí mexe mais ainda, né, porque pode vir a mexer com a estética. Mas então, eu estou muito feliz, assim como os meus colegas. Olha, eu tive que fazer retirada parcial da mama, fazer reconstrução mamária e teria que fazer uma cirurgia estética. Mas meu marido é que lute, fiquei com um peito grande, um peito pequeno, não vou fazer essa parte de estética, ele que lute, mas assim, eu acho que é você se sentir bem antes de qualquer coisa. Essa cabeça boa que a senhora está demonstrando, isso mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho de política então. Acho que era importante fazer esse registro por aqui, porque certamente quando a gente fala a respeito dessa temática, a gente está aqui servindo de exemplo e até de orientação para mulheres que podem estar vivendo isso. E olha, para você que eventualmente está nos ouvindo e está vivendo isso, se cuide,
se trate da sua cabeça e, como eu sempre digo, aqui ao final do programa vai ficar tudo bem. Vereadora, falar um pouquinho de política. Na semana passada a senhora recebeu a visita do ex-deputado federal Marcos Pestana, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB, e ele saiu de lá falando que a senhora seria uma vice dos sonhos. A senhora já se sentiu assim cortejada mesmo e está analisando a possibilidade de ser candidata a vice-governadora? Olha, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer o Marcos Pestana pessoalmente. O mundo político é uma bolha e a gente conhece um aqui e outro ali, mas a gente às vezes conhece por nome ou a história do trabalho, mas não tem oportunidade de sentar e conversar. Primeiro, foi uma alegria ter a oportunidade de conhecê-lo. Como presidente do Podemos, presidente estadual do Podemos, é minha função e obrigação receber a todos, ouvir, conversar. Ele foi extremamente simpático, educado e vem com um projeto para o estado de Minas Gerais, um projeto audacioso, e quis apresentar esse projeto para mim. Nós tivemos uma conversa preliminar, uma conversa muito boa, porém preliminar. Eu acho que até 5 de agosto muita coisa acontece ainda no estado de Minas Gerais, e política é isso, né, Rodrigo? É conversar, é olhar no olho, é ouvir, entender cada contexto para ver o que realmente você deseja para as disputas nas próximas eleições. E de que maneira isso soa para a base do partido, vereadora? Evidentemente que nesse momento muita gente está contando com o governador Romeu Zema como o grande cabo eleitoral e muita gente quer se colar no governador. É o caso de parlamentares do Podemos de perceber que não dá para abandonar a candidatura do governador nesse momento? Olha, o governador Romeu Zema desenvolveu um trabalho bem considerável para o estado de Minas Gerais, e o Podemos enxerga isso, porém estamos num período de escuta, de discussão. Tem a parte política, tem a parte de gestão e a parte política, e nós estamos ainda em conversa, não existe nada de martelo batido ainda não. A gente está num período de construção. E eu pergunto para a senhora o seguinte, nessa coisa de ainda estar conversando, ainda estar avaliando as possibilidades, o Podemos tem a expectativa de participação na chapa majoritária do governador? Eu pergunto isso porque a gente tem visto assim tantos nomes sendo levantados como candidato a vice. No passado, essa não é uma conversa de agora, mas no passado, alguns meses atrás, eu vi o nome da senhora sendo ventilado até como candidata a vice-governadora do governador Romeu Zema. Foi até motivo para que o ex-prefeito Calil atacasse a senhora, um dos motivos, inclusive. O Podemos tem essa expectativa de compor chapa com o governador? Eu até agradeço, mas quem lançou meu nome foi o Calil, sabe? Só que ele me lançou na chapa contrária. Eu nunca vi um adversário escolher o vice da outra chapa. Houve essa conversa, mas nunca ninguém chegou perto de mim que seja próximo do governador Romeu Zema para conversar a respeito desse assunto. Rodrigo, olha, eu ainda não vejo o nosso estado preparado para ter uma mulher na cabeça de chapa, infelizmente. Nós nunca tivemos uma vice-governadora, nós nunca tivemos uma vice-prefeita ou uma prefeita. Infelizmente, a cultura política do nosso estado, eu vou participar de reuniões, de debates ou solenidades, geralmente eu sou a única mulher da mesa. Isso é decepcionante, é uma tristeza. Eu faço questão de ir em quase todas que eu posso, justamente para pelo menos ter uma representando todas mais, sabe? Quando não posso ir, não tem nenhuma mulher à mesa. E isso na grande maioria das reuniões, eventos e discussões. Hoje, a Câmara Municipal, nós temos 10 mulheres. Isso, assim, é uma grande vitória. Na gestão passada, nós éramos somente 4. Essa questão do espaço de poder é um lugar onde a sociedade ainda não vê a mulher ocupando, infelizmente. Então, por isso, eu vejo que o meu nome para disputa de vice a governo de estado é uma coisa que estaria muito longe dessa discussão, não pela minha capacidade, mas sim pela questão de gênero. Seria o preconceito contra a mulher quanto à capacidade dela para ocupar cargos públicos, essa baixa na representatividade da mulher na política ainda? Patrícia, existe uma diferença muito grande entre fragilidade e fraqueza. Ainda acreditam que a mulher não dá conta, que a mulher é fraca, que a mulher não consegue. O espaço político é um espaço que demanda realmente muita força.
onde é muito agressivo, sabe? As campanhas que convidam as mulheres para vir participar desse meio, dá uma romantizada, sabe? Venham mulheres, venham participar da política, como se quando você chegasse seria um espaço tranquilo e fácil de lidar. Não é bem assim, e principalmente quando você ganha, é uma coisa, se manter no poder é muito mais difícil. Porque eles tentam te forçar a recuar, com ameaças, com pressões, e as ameaças com relação à mulher é um pouco diferente do homem. Eles vão contra a honra e contra a família. Verdade. Eles não vão contra a sua capacidade técnica. Eles atacam a sua honra e a sua família porque sabem que ali eles vão te fragilizar e que você vai recuar. Então, assim, essa questão da mulher na política começa dentro de casa. Quando o marido fala, vou ser candidato, ele não chega e pergunta à mulher, olha, o que você acha sobre a minha candidatura? Ele já afirma que vai ser candidato e tem o apoio da família. Agora, uma mulher geralmente pode fazer isso? E chegar e falar. Quando fala, né? Imagina, fala assim, mas e como que você vai cuidar das crianças? Como que você vai cuidar da casa? Vai cuidar de política como? Justamente. Essa obrigação que se tornou só da mulher, né? E que culturalmente é só nossa responsabilidade, acaba tirando muitas mulheres capacitadas que poderiam estar ocupando cargos e espaços para discutir políticas públicas que geralmente somos nós que mais dependemos, porque quem mais precisa de educação, quem precisa de creche, quem fica com a responsabilidade da criança é a mulher. Quando nós falamos de segurança, quando você está andando sozinha ou quando você vai em algum lugar, quem sofre mais com relação a furtos e roubos geralmente são as mulheres. Transporte coletivo, quem sofre com assédio dos ônibus lotados? Geralmente são as mulheres. Então, quando nós pegamos as principais políticas públicas, a saúde, quem acompanha o doente geralmente? É a filha, é a esposa, é a mãe? Geralmente são as mulheres, mas na hora de estar na mesa para debater políticas públicas, não são as mulheres que estão. Eu ouvi vocês falando um pouco antes sobre a questão da violência doméstica. As delegacias são 69 em 853 municípios. E, infelizmente, não só ainda dependemos dessas delegacias, como vocês deixaram bem claro que isso só demonstra que o número de violência vem só aumentando, como nós temos, quando nós não temos especializadas, nós temos profissionais despreparados para receberem essas mulheres violentadas. E a mulher ainda se sente culpada por ser violentada diariamente. E não tem um espaço a quem recorrer. Isso é falta de quê? De política pública. Enquanto nós não tivermos mulheres na representatividade para discutir esses assuntos, discutir essas pautas, nós vamos continuar com essa deficiência dentro do Estado. Vereadora, não aumenta, por todas as palavras que a senhora disse nessa última resposta, a necessidade de que a senhora estivesse em algum projeto político ocupando exatamente esse espaço para discutir esse tipo de assunto? Em nenhum momento a mesa de negociação ou das conversas que a senhora tem dito ter feito até agora, esses fatores ou esses ativos, essas necessidades não apareceram em nenhum momento? Aparece a discussão e a importância, mas eu falo, Guilherme, não é só o meu nome, nós temos grandes mulheres mineiras. Eu sou uma mulher que está na política, discutindo a política aqui na capital e da grande BH, mas nós temos grandes mulheres e isso ao longo dos anos, se você pega aí nas últimas décadas, não acena, nós temos algumas mulheres que disputam nos partidos de esquerda e colocam o seu nome, mas eu falo as chapas que estão realmente disputando, não acenam a possibilidade de um nome de uma mulher para essas disputas. Diante desse cenário, o nome da senhora continua colocado para a Câmara dos Deputados, para a disputa da Câmara dos Deputados? Olha, eu falo que quem está na política, principalmente a mulher, ela é soldado. E a mulher tem que estar sempre disposta a disputar, porque já somos tão poucas. Então, assim, o que viabiliza hoje é a disputa para a Câmara de Deputados. É o que viabiliza. Então, a mulher, ela não pode recuar a partir do momento. Até eu não iria, né, disputar a eleição, até por questão do problema de saúde e tudo mais. Mas quando você chega e olha, você fala, tem tão poucos nomes, tem que ser colocado e tem que disputar. Uhum. Como é que a senhora enxerga, já passados aí quase 100 dias de gestão Fuad Noman,
à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, na contraposição ao que foi a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. E acho essa pergunta importante para que o nosso ouvinte entenda o quanto a última gestão do ex-prefeito era turbulenta. Diariamente a gente trazia aqui situações em que os vereadores estavam em conflito e o prefeito em conflito com a Câmara Municipal. E agora o clima parece evidentemente ser outro. As páginas e os nossos portais estão deixando isso claro. Quanto mudou, vereadora? Bem, eu sou uma construtora de pontes, eu detesto muros, sabe? E nós vivemos 2 fases com o ex-prefeito. O primeiro mandato, em que ele era rude, sim, aquele jeito específico dele, mas que havia um certo respeito. E quando ele foi reeleito com 70% dos votos, ele voltou de uma forma, infelizmente, desequilibrada. E que não teve mais não teve espaço de diálogo. A política, ela tem que ser feita a uma mesa, mas para você sentar para conversar, se você já chega cheio de razão, não precisa sentar. Na política você tem que estar sempre disposto a dar um passo atrás, sempre que necessário. Se você não tem essa possibilidade, você já não consegue dialogar. E a chegada do Fuad, primeiro que o Fuad é um homem educado. Ele é um homem educado, respeitoso. O Fuad, nos primeiros 30 dias, ele falou mais comigo do que o Calil em 6 anos. Ligava, telefonava, mandava mensagem, me pedia para ir até a prefeitura, sempre muito respeitoso. Nesses últimos 2 meses, a reunião de líderes da Câmara vem tendo a participação de representantes da Prefeitura apresentando as propostas de projetos antes de protocolar. Isso nunca existiu. Isso se chama respeito. Respeito com o parlamento. Mas a Câmara Municipal, ao mesmo tempo, mostrou para a cidade de Belo Horizonte que não é um puxadinho da Prefeitura e que tem independência, que respeita o seu eleitor e que vai, sim, representá-lo dentro da instituição, sem aceitar ser subserviente a um prefeito. Ser parceiro é uma coisa, porque nós estamos lá para ser parceiros da prefeitura para a construção de uma cidade, mas não para ser subserviente. Vereadora, diante de tudo isso que a senhora está contando para a gente, o que a senhora imaginaria que seria, por exemplo, uma gestão Alexandre Calil no governo de Minas? Eu prefiro não imaginar. eu prefiro não imaginar, mas olha, levando mais a sério a situação, um prefeito que teve dificuldade de dialogar com 41 vereadores, um prefeito que ia para a rádio chamar os vereadores de boçais e que nas reuniões ele era desrespeitoso, usando palavras de baixo calão, batendo na mesa. Eu imagino como que ele vai fazer para tratar 853 prefeitos. Cada um com perfil, a cidade, cada uma com uma característica, com uma demanda diferente. Como ele vai agir com a Assembleia com 77 deputados? O número de pessoas que vai ter necessidade de diálogo aumenta de forma, assim, né? Gigantesca. É desesperador de ver ele nesse cenário, porque eu sei que ele não vai conseguir. Perdão, Guilherme. Pelo jeito que o novo prefeito Fuad Noman tem se mostrado, e a senhora não é a primeira vereadora que elogia a postura de diálogo dele, Guilherme e Patrícia sabem disso, os outros vereadores que aqui estiveram têm feito esse tipo de postura. A senhora acha que, da forma como a coisa tem sido construída, o nome do prefeito está se viabilizando até para uma reeleição em 2024? É muito cedo para a gente falar sobre isso, porque eu estou falando aqui sobre um prefeito educado e de diálogo, mas a parte de gestão não deu tempo ainda da gente entender qual é o formato do trabalho dele. Eu acho que teremos uma noção depois de pelo menos 1 ano de trabalho. Por enquanto ainda está muito cedo para falar a respeito sobre se viabiliza ou não a reeleição dele. E aí, vereador, volto aqui para fazer uma espécie de contraponto nessa discussão a respeito executivo e legislativo. Porque um argumento que ecoava e que vinha de parte da base do ex-prefeito Alexandre Calil era do seguinte: há muita gente na Câmara mais preocupada em desgastar o prefeito, sabendo que ele seria candidato ao governo de Minas nesse ano, do que efetivamente em construir pontos. O quanto esse raciocínio tem de verdade na relação com a Câmara? Bem, eu não vi esse perfil, até porque todos os projetos importantes para a cidade foram aprovados.
A Câmara Municipal, em momento algum, se posicionou contra a cidade, e sim contra um prefeito truculento. É diferente, nós não ficamos contra a prefeitura. Foi o prefeito que fez uma relação de vereadores proibidos de entrar na Câmara. Isso é um desrespeito. De entrar na prefeitura, né? De entrar na prefeitura, desculpa, fez uma relação de nomes de vereadores proibindo de entrar na prefeitura. Isso nunca existiu. Quem começou o tempo inteiro foi ele. Nós fizemos um projeto de mudança de regimento, uma coisa interna, e ele tentou impedir a aprovação do projeto, uma interferência que a Câmara não pode aceitar. Então, esse discurso que eles utilizaram é evidente, é uma narrativa que eles tinham que utilizar mesmo, mas em momento algum foi o que a Câmara Municipal fez. Agora nessa nova gestão, vereadora, o que o prefeito Flávio Dinoman está colocando como prioridade pro parlamento, né? A gente falou muito agora da questão do transporte, a Câmara aprovou o subsídio de 237 milhões e meio de reais para as empresas de ônibus, mas o que ele tem apontado para vocês que talvez sejam os próximos passos da administração municipal e de assuntos que tem que passar pela Câmara? Bem, eu acho que, voltando um pouquinho sobre essa questão do subsídio, isso que aconteceu foi histórico. A Câmara Municipal sentada com a Prefeitura e com diversos outros órgãos para discutir uma situação de um transporte que já chegou no caos e que poderia piorar a situação. Isso nunca aconteceu anteriormente, foi a primeira vez na história e isso sim é sinônimo de boa política, de sentar, de dialogar. É fácil? Não é não, Rodrigo. Foi na primeira reunião? Não. Tem discussão, tem alteração? Tem, porque faz parte. Mas consegue chegar a um bom resultado que atende quem está lá na ponta. Bem, o prefeito, não só a questão da mobilidade, mas nós acabamos de aprovar boa parte dos projetos de... me fugiu a palavra aqui agora, mas com relação ao aumento dos servidores, de reajuste. Isso. Uhum. Obrigada, Guilherme. Só falta agora o projeto da educação, que já vai ficar pronto para a próxima semana para ser votado. Talvez nessa sexta-feira a gente já consiga votar, se ele ficar pronto dentro das comissões. Foi apresentado para a Câmara Municipal um projeto de reestruturação da Prefeitura, e acabou de chegar lá, chegou no dia 1º, e isso vai ser discutido ao longo desse mês. É uma reforma administrativa? Uma reforma administrativa. E vai ser apresentado, ele já informou, houve um pedido puxado pelo vereador Pedro Patrus para dar continuidade ao projeto do Auxílio BH. Mesmo que seja com um valor um pouco menor e por um tempo menor, mas para estruturar as famílias de baixa renda que estão passando necessidade. Viável, vereadora, à primeira vista? Aparentemente viável. Assinei, inclusive, a indicação junto com o vereador Pedro Patrus, diversos vereadores assinaram, e a Prefeitura vai encaminhar esse projeto de continuidade do auxílio. Então, à primeira mão, essas duas discussões são as mais próximas do mês de julho, viu, Rodrigo? E eu pergunto para a senhora, de quanto seria esse valor? Já se tem uma ideia do que seria, de por quanto tempo seria essa continuidade do Auxílio BH? Olha, aparentemente ficaria naqueles R$100 que era a primeira proposta anterior, e me parece de 4 a 6 meses. Uhum. E aí, vereadora, para discutir essa questão do subsídio aos ônibus, é claro que a gente está pensando em resolver um problema que está à nossa frente. O cidadão de Belo Horizonte está enfrentando esse problema no dia a dia. Mas a minha pergunta é sobre o dia seguinte. Depois que não tivermos mais a condição de subsidiar um setor tão importante para a cidade, tem algum projeto, tem alguma ideia do que fazer depois disso? Porque esse é um grande problema também. Nós temos um GT que não parou de trabalhar somente com subsídio. Esse GT continua trabalhando em reunião todas as terças-feiras, às 9 horas na Prefeitura. É um grupo de trabalho, né? E esse GT tem a participação da Câmara com os vereadores Gabriel Azevedo, vereador Wesley da Autoescola, e vereador Reinaldo Gomes e vereadora Fernanda Altoé. E lá tem BH Trans, tem diversos setores da Prefeitura, e de acordo com que vão tendo necessidade da participação de outros órgãos ou instituições, eles vão convidando para essa participação. Mas é de lá que vai sair a discussão com relação a esse contrato que já se provou inviável para todos, para a população, para a Prefeitura e para os empresários.
chegou um ponto que vai ter que encontrar, na verdade, a maior dificuldade é encontrar os números, a realidade dos números. É isso que o trabalho está sendo feito. Porque o que nós temos que entender, é realmente necessário o subsídio? Os números mostram a necessidade do subsídio? O subsídio se faz necessário e a partir de agora vai ter que ter uma legislação que garanta o subsídio para que o cidadão que está lá na ponta não sofra com valores altos de passagem, porque a nossa passagem já é muito alta. Mas e isso só vai ser realmente esclarecido lá para o mês de fevereiro, porque eles já estão dentro dessa discussão, fazendo diversos estudos, e esse projeto de lei vai até março. Então, em fevereiro, a gente já tem que ter uma posição. Se as coisas vão nessa mesma toada, e pelas palavras da senhora, eu posso imaginar que o subsídio me parece estar numa ideia de que ele será necessário diante desse contrato. A consideração de momento é que o contrato não há hipótese de ser rompido, ou existe essa possibilidade? Existe hipótese. A verdade o trabalho é esse, é entender a situação desse contrato. Porque tem muita coisa que não foi ainda esclarecida. Dentro das reuniões que nós tivemos lá no GT, teve algumas coisas que me trouxe muito incômodo. Porque qual que é a maior reclamação do usuário? A falta do ônibus noturno, a falta do cobrador e os ônibus lotados, quer dizer, redução de frota. E a gente descobriu que isso foi verbalizado pela prefeitura para os empresários, quando o empresário ia cobrar o que estava dentro do contrato. Olha, de acordo com o contrato, tem que ter um aumento agora. A prefeitura não dava aumento, não aprovava o subsídio, virava e falava assim, o prefeito, né? Manda os cobradores embora. E isso quem falou foi os próprios empresários dentro das reuniões. Aí passava um ano sem cobrador, aquela coisa toda, ia lá cobrar novamente o reajuste. Reduz a frota. Então, tipo assim, tudo o que aconteceu foi com com consciência da prefeitura daquilo que estava acontecendo, e houve até uma fala que me marcou muito, que foi o seguinte: olha, o contrato de lixo, ele não é quebrado. O lixo é tratado de melhor forma do que o cidadão belo-horizontino, porque o lixo tem o horário de passar toda semana na porta do cidadão para recolher o lixo, e ele passa, porque o contrato ele é mantido em dia, coisa que não aconteceu com o transporte público. E essa frase foi uma coisa que realmente me marcou. E existe verdade dentro disso aí. Porque houve muita falta de respeito também com o contrato, porque já que não iria dar o aumento, deveria encontrar uma forma de subsidiar, que aprovasse um projeto de subsídio para dar garantia de um bom atendimento. Porque adianta você continuar pagando a passagem a R$ 4,50 sem subsidiar, mas ao mesmo tempo não ter o ônibus ou ser tratado da forma que o cidadão está sendo tratado? Abandonado nos pontos de ônibus, principalmente no horário noturno? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente, combinado? Sim. A chegada de Fouad Noman à prefeitura. Uma esperança para a cidade. A prioridade número 1 de BH, na sua opinião? A situação dos moradores em situação de rua. Nelly Aquino, candidata a vice-governadora agora em 2022 ou vice-prefeita em 2024? Estou à disposição nas duas situações. O seu capital político como presidente da Câmara? Olha, eu não sei mensurar o meu capital político, eu sei mensurar a minha dedicação no trabalho político. O meu Zema? Um bom governador. Alexandre Calil? Sinônimo de desequilíbrio. Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela que é vereadora do Podemos. Presidente, obrigado pela visita, bom recebê-la de volta aqui, mais uma vez reiterando que a gente está feliz pela sua recuperação. Rodrigo, é sempre muito bom estar com vocês, ter a oportunidade de falar. É pena que passa tão rápido, né? A gente tinha tantos assuntos. Eu quero deixar aqui um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes e um abraço especial a duas pessoas que eu amo muito. Uma fez aniversário ontem e outra faz aniversário hoje. Por coincidência, uma chama Viviane, a outra Viviana. E as duas são minhas chefes de gabinete. Então, um grande abraço a vocês duas. Amo a vida de vocês, que Jesus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Guilherme Ibrahim, editor de política de O Tempo. Obrigado pela parceria de sempre, Guilherme. Só chamar.